Olá, meu nome é Gislene. Nós estamos aqui fazendo uma série de vídeos sobre o comportamento do jovem, do adolescente, conversando com vários profissionais da área. Hoje nós vamos conversar com Eliandro Niederstrasser, que é pastor formado em teologia e também é pedagogo e estudioso do comportamento humano. Oi, Eliandro, tudo bem? Tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem. Bem, para a gente começar a entender um pouco a cabecinha desses adolescentes que dão, às vezes, tanto trabalho para os pais, eu acho que a gente precisa começar pela fase anterior para saber o que muda. Você pode falar um pouquinho aí da infância e essa transição? Ok. Veja, a infância, ela vai ali para os meninos até os seus 14 anos e para as meninas até os 12 anos. Um pouco antes disso, os pais eles podem estar tendo alguns sinais para saber que o filho está para entrar na adolescência. Por exemplo, durante a infância, a criança, o pai brinca com a criança assim, ela esconde o rosto e mostra. E a criança ela dá risada e tudo mais. Quando vai chegando na fase adolescente, isso deixa de ter graça. Na infância, os pais, quando levavam à escola, eles se despediam dando aquele beijinho de foca no nariz, a mãe gritando, te amo, filho! Na frente da escola. Na frente da escola, na frente dos amigos. E conforme a criança ela vai entrando na pré-adolescência, já se preparando para essa nova fase, essas coisas que antes davam alegria para a criança, agora trazem vergonha. Então, quando os pais percebem que os filhos estão começando a se envergonhar dessas coisas, é o momento que ele sabe que ele está para entrar na adolescência. Então, alguma coisa vai mudar. Então, esse é o primeiro sinal. Esse é o primeiro sinal. E o que acontece a partir de então, de mudanças aí no cérebro do adolescente, nessa nova fase, o que muda? Tá. Logo nesse momento em que o adolescente ele chega nessa fase, o cérebro dele vai receber algumas mudanças. Por exemplo, os neurônios eles vão receber uma capa, a capa de mielina, que faz com que a informação ela passe 100 vezes mais rápida do que passava antigamente e também com muito mais fidelidade. Então o que acontece? Uma vez que agora a velocidade da informação é mais rápida, ele consegue agora antecipar o que vai acontecer. Então, por exemplo, antes a criança estava ali, o pai jogava a bola, a criança ficava olhando, quando ela ia pegar, a bola já estava lá atrás. Agora não, o adolescente está ali, você chuta a bola e ele sabe exatamente onde ir, onde está, porque ele já sabe o que vai, ele se antecipa, tá? Só que o ruim dessa fase de antecipação e tudo mais é que ele agora, nessa fase em que ele está, o seu cérebro perdeu 1/3 dos receptores de dopamina, que são os receptores do prazer. Então, ele já não se alegra mais como a criança se alegra, e ele consegue antecipar o que vai acontecer. Ou seja, quando acontece, já nem é tão legal assim. Já perdeu um pouco a graça. Exatamente, isso. Então ele precisa de mais estímulo para achar aquilo interessante. Exatamente. Aí que eles acabam então se desafiando mais. Então você tem os esportes que são radicais e perigosos, e tem aqueles que são moderados. A gente entende o seguinte, os desafios moderados auxiliam o adolescente a formar a sua personalidade de maneira saudável, de tal maneira que quando ele se torne adulto, ele vai se relacionar melhor com a sociedade. Agora, todo o esporte ou desafio que ele é grave demais, ele é arriscado demais, que coloca ou a saúde, ou a sua integridade, né, ou a sua vida em risco, tudo isso vai fazer com que ele se torne um adulto desajustado. Então, por exemplo, jovens que vão agora brincar de roleta russa, já mostra que eles vão ter algum desajuste na fase adulta. Ou então outros riscos. Porque esse risco já está no extremo. Exatamente. Isso. Então não vai chegar no equilíbrio, não vai de repente ficar equilibrado na vida adulta. Exatamente, não. E esses estímulos extremos e constantes é só na parte de esporte, físico ou também na parte intelectual? Não, o desafio ele tem que existir em todas as coisas. Se na escola o adolescente não se sente desafiado, aquilo perde interesse para ele. Ele naturalmente já tem aquele comportamento de tédio. Tudo para ele é meio chato, é meio sem graça, não tem sal. E então agora, se ele chega na escola e o desafio intelectual não é suficiente para atraí-lo, então ele desiste.
Entendeu? Então, agora, se ele consegue agora criar situações que o desafiem, isso faz com que ele se motive cada vez mais. Então, é importante que os pais estejam ajudando os filhos a eles terem esse desafio moderado, né? Lembrando também que nessa fase da adolescência, ele vai criar também um raciocínio abstrato. Tá bom? Essa capacidade de entender política, entender filosofia, entender religião, liberdade, conceitos que para a criança não existiam. Para ela era importante se os pais gostavam. Se os pais não gostavam, não valia a pena. Agora, quando chega no adolescente, na fase da adolescência, não. Agora ele começa a entender esses princípios. E é legal, ele começa agora a praticar, ele pode praticar aquilo, ele se interessa por isso. É por isso que é comum nessa fase terem... Antigamente mais eles participavam de protestos e eles abraçam essas causas. Mas você falou da religião, não é exatamente nesse período que eles perdem o interesse pela religião? Então, a fase adolescente é justamente uma das fases em que ele mais sai da igreja. Mas por quê? A gente tem que lembrar o seguinte: o adolescente, ele naturalmente, ele precisa de grupos sociais, ele precisa de pares, aqueles que sejam iguais a ele. Então, se ele chega na igreja e o único grupo que existe lá de adolescentes só se reúne uma vez por semana, não vai ser suficiente. Porque, veja, a criança, ela se compreendia como pessoa pelo olhar do pai. Só que agora que o adolescente se distanciou da figura dos pais, porque ele precisa agora criar sua imagem, sua autoestima, saber quem ele é, ele precisa do outro, que seja igual. Então, se só uma vez por semana se reúne na igreja, quem vai dizer para ele quem ele é? Aí que os amigos da escola acabam se tornando mais eficazes em mostrar para ele quem ele é. E às vezes acabam se criando grupos mais fortes fora da igreja do que dentro da igreja. Até porque é diário, é 5 vezes por semana a criança está na escola. E na igreja normalmente é uma vez por mês, ou uma vez por semana, vez por semana, Não é suficiente. Mas como é que o pai, se ele tem o interesse, por exemplo, que o filho desenvolva essa vida religiosa, mas o filho vai para a escola todos os dias, como que ele vai conciliar esses dois grupos, o peso desses dois grupos? Tá. Denise Tardelli, ela é psicóloga, ela é doutora no comportamento humano, e ela pela USP, e ela escreve o seguinte, que você pensar que o adolescente, quando ele estiver maduro, ele vai estar pronto para tomar decisões por ele mesmo, decisões saudáveis, decisões, amadurecidas, é um erro. Então, o que o pai precisa fazer? Os pais precisam estar atentos nas necessidades do filho. Então, o que ele pode fazer? Por exemplo, o pai e a mãe, eles podem pedir que o filho traga os amigos para dentro de casa. Qual adolescente não quer se reunir para comer uma pizza, jogar um jogo, assistir um filme, fazer uma coisa dinâmica e divertida? Então, se os pais fornecem isso para os filhos, os pais agora têm condições de perceber como está a dinâmica daquele grupo, se é saudável, se não é saudável, entendeu? Porque se você deixar para o adolescente, para o jovem, ele vai pegar um prédio aí de 6 andares e vai querer escalar. Não, eu consigo, porque na fase adolescente existe uma reedição da fantasia infantil. Na fantasia infantil, a criança, ela era o Superman, ela era uma heroína, ela tudo podia e tudo era. Quando chega na fase adolescente, volta a ser reeditada essa imagem. Ele tudo pode, então se ele quiser escalar, ele consegue. Se ele quiser pular com a bicicleta 3 metros por cima dos seus amigos que vão ficar lá deitados, ele consegue também. Ele pode ser ator de novela, ele pode ser um astro do rock, ele pode ser o que ele quiser, porque existe essa reedição. Então, quando os pais estão ali olhando a dinâmica do grupo, isso dá respaldo para o pai saber se precisa interferir em alguma coisa. Porque os riscos dele podem ser inconsequentes. Exatamente. E um adulto precisa dar esse limite. É saudável nessa fase viver os riscos, certo? Então eles não podem ser totalmente podados de viver esses riscos, de ser super protegidos. Isso mesmo. Lembrando aquilo que a gente já disse, os riscos moderados fazem com que ele se torne um adulto que se relacione bem na sociedade. Então os riscos moderados são bons, tá bom? Só que sem supervisão, lembre, o adolescente, ele naturalmente pesa
para tomar uma decisão. Quais são os pontos negativos? Eu posso, se eu for saltar com a bicicleta em cima dos meus amigos, por cima dos meus amigos, eu posso cair em cima deles, eu posso ralar o meu joelho, eu posso me machucar, pode acontecer isso. Mas se eu pular e conseguir pular, os meus amigos vão falar disso a semana toda, o mês todo, vai ser uma adrenalina toda. Uhum. Então ele pesa as duas coisas e pensa, não, mesmo que só tenha um ponto de vantagem, é o suficiente sobre os pontos negativos. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso, exatamente. Então, se os pais estão juntos, se os pais estão ali naquele momento, eles conseguem então falar, filho, vamos fazer uma coisa que seja legal, mas que não machuque ninguém? Porque olha, se você, ao invés de você pular 3 metros, você pular 2,90 metros, o que acontece com o último adolescente que está ali deitado na rua? Vai se machucar? Vai se machucar, entendeu? Então vamos fazer uma outra coisa? Então vamos pular sem ter ninguém ali embaixo, vamos só colocar a distância e ver quem pula mais longe, vamos colocar um capacete, entendeu? Então os adultos conseguem agora criar estratégias de segurança para esse adolescente que quer se divertir. Manter o equilíbrio sem deixar exceder tanto para o risco total, nem para a proteção total. Isso mesmo. Ele vive, mas de uma forma moderada. Isso mesmo. E qual é o maior risco, ou no caso, que pode ser mais prejudicial diante desse contexto? Veja, nessa fase em que o relacionamento com o grupo é mais importante para o adolescente, a gente tem que lembrar que os maiores riscos estão em que grupo que esse adolescente vai se inserir. Porque se ele se inserir num grupo que talvez não tenha talvez tenha assim, princípios diferentes dos familiares, isso vai ser um choque. Se nesse grupo tiver pessoas que façam uso de drogas ilícitas, também vai ser um problema. Porque o que aconteceu? O adolescente, quando chega nessa fase, os pais não o entendem, certo? Mas é lógico que não entende o adolescente, porque o adolescente também não se entende. Ele quer alguma coisa que ele não sabe o que é ainda. Ele está criando uma imagem que ele não sabe qual é ainda. Então ele não se entende, os pais não entendem. Não entendem ele. E com isso os pais acabam se afastando. Os pais se afastam do adolescente. O adolescente se vê sozinho, se vê sem o olhar que dava segurança do pai e da mãe, e agora se vê inseguro para entrar num outro grupo. Qual o grupo que vai aceitá-lo? O que aceitar, ele está se sentindo bem. Exatamente. E se ele entrar num grupo de risco? É um risco para ele. Exatamente. Então, neste momento, os maiores riscos são, para o adolescente, usar drogas, entrar num grupo que acabe prejudicando ele e ter o olhar dos seus pais ausente. Então são as 3 coisas assim que seriam piores para o adolescente nesse momento. Então é interessante para os pais então saber que apesar de eles se afastarem, não querer essas manifestações de amor em público, eles precisam sim da presença dele. Ao mesmo tempo que ele quer liberdade, ele também quer alguém que lhe diga qual é o seu limite, até onde ele pode ir. Então, ao mesmo tempo que ele quer a convivência com o grupo, ele também quer o olhar do pai. E como fica a autoestima, a autoimagem desse adolescente nessa fase? Primeiramente fragilizado, porque ele não sabe quem ele é. Então ele vê um corpo, que os braços são grandes demais, ele se engonçado, ele derruba, ele se transformando também. Se transformando, ele não sabe lidar com esse corpo, e é um corpo agora que ele desperta o olhar do outro. Então assim, ele está inseguro, esse olhar é bom ou ruim? Entendeu? Então, então a autoestima, a autoimagem dele, melhor dizendo, ele é formado pelo olhar dos seus pares. Então, se o seu grupo o aceita, ele vai ter uma boa autoestima. Se o seu grupo valida, torce por ele, motiva ele vai se sentir assim, sabe, uma pessoa capaz de muitas coisas. Mas se ele se envolver num grupo que deprecia, diminui, faz bullying, tudo isso vai ferir a autoimagem dele e, consequentemente, a sua identidade, a sua autoestima. É interessante porque se ele também for estimulado e validado para o caminho errado, é para lá que ele vai ser motivado a ir. E quais seriam então as soluções para fortalecer essa autoestima? Eu diria assim, os pais deveriam estar agrupando os amigos desse adolescente para que sob sua supervisão, sob sua tutela, mesmo sem estar interferindo nos jogos, nas brincadeiras, nas atividades, esse grupo se tornasse um grupo saudável, tá bom? Então, só nisso você tem 2 vantagens. A primeira delas, a formação do grupo,
para o adolescente, que é importante, e o segundo ponto, você tem o olhar do pai. Ele se sente seguro. O que é um desafio para os pais. Nem todos os pais sabem lidar com isso, ter essa flexibilidade, ter essa proximidade, essa amizade com o filho. Às vezes nem sabem e às vezes nem tem tempo. Alguns eles confundem ser amigo do filho com ser amigão do filho. Qual é a diferença? É assim, ser amigo, você tem um limite, você está ali para ser companheiro do seu filho. Quando alguma coisa for prejudicial, você está lá para dizer, filho, isso não. Então o filho precisa ter segurança que ele tem o pai dele. Alguém que não vai se perder no meio da brincadeira. Alguém que vai estar ali e no momento de que eles precisarem, eles podem confiar em alguém. Porque se o pai quiser ser amigão, vamos fazer isso, é inconsequente, você quer ir, você faz, não importa o que aconteça. Isso não vai dar a segurança que o filho precisa. Entendeu? Para isso a gente tem amigões, tem de monte por aí. Né? O pai pode ser amigo, mas ele precisa ser a referência para o filho em que ele vai voltar quando ele precisar. Muito bem. Acho que já dá umas boas orientações daí para os pais se inspirarem, né, a como lidar com esse momento tão desafiante da vida dos seus filhos. A gente quer agradecer a presença de vocês, dizer que nós vamos ter vários outros temas sobre sexualidade, sobre mídia, sobre tatuagem, tudo nesse mundo jovem. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva aí no link que colocamos abaixo para acompanhar e não perder mais nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. Muito obrigada!